Beleza. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Quero saudá-los em nome daquele que era e que é e que há de vir. É uma alegria estar aqui com vocês no Paranoá hoje à noite, poder servi-los com a palavra de Deus. Agradeço o convite do pastor Carlos Eduardo e de toda a liderança da igreja. Eu e ele, de fato, somos colegas de igreja, como ele bem falou, tem uma diferença de idade aí, mas a diferença é menor do que parece. Tá? Eu sei que ele tem essa cara de jovem, e eu o contrário, né? Mas, de fato, UPA para a mocidade, crescemos juntos na mesma turma, muitos acampamentos e outras ocasiões juntos, e é uma alegria estar aqui conhecendo a igreja de vocês. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana Semear, uma igreja irmã, e irmã em dois sentidos, irmã, como todas as igrejas cristãs são irmãs, mas irmã também porque somos filhas da mesma mãe. Assim como a Igreja Presbiteriana de Brasília plantou essa igreja aqui, na nossa igreja também foi plantação da Igreja Presbiteriana de Brasília, então temos muito aí em comum. É muito bom rever amigos, Nick, Andréia, Edson, tanta gente querida por aí, e conhecer, fazer novos amigos também. David, bom te ver também, cara. David é meu aluno lá no seminário, está fazendo um baita trabalho muito bom lá no TCC dele para concluir o curso, para se formar. Nunca tinha te visto cantando, cara. Foi uma alegria hoje para poder te ver aqui, ver vocês e ver toda a turma aqui celebrando. Pessoal, nossa conferência tem um tema importantíssimo. Muito obrigado. Que é o tema de a família da aliança. Três ocasiões para a gente considerar aspectos diversos desse assunto tão importante. E a minha tarefa, abrindo a conferência, é falar sobre o que está na base disso tudo, o casamento. O que é um casamento? É um negócio que os seres humanos inventaram? É um negócio que a cultura brasileira inventou? É um negócio que as pessoas não estavam fazendo nada e inventaram o tal do casamento? Ou é algo que foi um projeto de Deus, algo que o Senhor Deus nos instruiu a fazer? Hoje a gente vai para Gênesis, acabamos de ler Gênesis 12, né? Mas eu quero trazer vocês para um pouquinho antes. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver a formação da mulher e, com isso, a instituição do que é o casamento. A gente sempre tem que estar submisso à Escritura, não às nossas próprias ideias ou preferências, mas aquilo que Deus diz que é como a vida funciona. Gênesis 2, de 18 até 25. Peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a Escritura. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara o homem, transformou-a numa mulher e a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, nós agradecemos por tua palavra que nos instrui sobre como a vida é e como ela deve ser. Nós pedimos que nessa noite, ao considerarmos o primeiro casal e o início da história humana, o Senhor nos abençoe e nos dê corações prontos a aprender. No nome de Jesus. Amém. Os que são mais velhos aqui devem se lembrar de um livro que foi um best-seller há alguns anos atrás. O livro se chamava Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E vocês conhecem. Qual que é a ideia de que homens são de Marte e mulheres são de Vênus? A ideia é muito simples. É que homem e mulher são seres tão diferentes que é que nem se fosse de outro planeta. Homens são de Marte. Por que Marte? Marte geralmente é o planeta associado à guerra, ao deus pagão da Marte, né, que é o deus da guerra. Enquanto as mulheres são de Vênus, que em geral está ligada à feminilidade, ao amor, à doçura.
Homens são seres mais de Marte, mulheres são seres mais de Vênus. E é claro que é somente sabedoria popular e tem coisas certas, outras não, mas ele acerta em cheio em mostrar que sim, homens e mulheres, embora tenham glória parecida, valor igual, Deus os fez diferentes, Deus os fez complementares. Lá naquele livro é interessante que ele mostra como homens e mulheres reagem diferente a várias situações da vida, como nós gostamos de ser afirmados ou elogiados, como nós nos sentimos valorizados ou não, como somos consolados. É tão diferente que é que nem se fossem seres de outro planeta. E eu estava preparando para falar na época, procurei alguns amigos, homens e mulheres, e pedi para eles falarem, é assim mesmo? Podemos pensar em alguns exemplos em que homens são muito diferentes das mulheres? E os meus amigos me deram uma baita lista de diferenças homens e mulheres e eu quero ver se vocês concordam com elas, tá? Talvez seja um pouco injusto, talvez seja até estereotipado, mas vamos ver se é verdade. Os amigos falaram o seguinte, homens são de exatas, mulheres são de humanas. Mais ou menos, né? Tem muitas mulheres de exatas, não tem? Homens levam refri para o evento da igreja. Mulheres levam salgado e doce. Isso é verdade. Homens gostam mais de Tolkien e mulheres de Jane Austen. Homens gostam de seriados no estilo The Walking Dead. Vamos matar zumbi, esse tipo de coisa. Já mulheres são mais do Grey's Anatomy. Fiquei surpreso que ainda existe Grey's Anatomy. 30ª temporada, não sei, um negócio que não acaba. Homens são da doutrina, mulheres são da prática. Homens são inverno ou verão. Mulheres gostam de primavera e outono. Homens são do jiu-jitsu, mulheres do balé. Homens são do truco, mulheres da canastra. Eu nem sei o que é canastra direito, mas botaram lá na lista, talvez as mulheres saibam. Homem gosta de café expresso, ou coado bem forte. Coado na meia de preferência, para virar um negócio assim, até com uma borrinha, né? Já as mulheres curtem um latte macchiato ou alguma coisa assim. Homem passa frio sem reclamar. Mulher reclama do frio até quando não está frio. Quando a igreja bota ar-condicionado, começa esse problema, né? Começa esse drama, os pastores sabem muito bem. Lá na minha igreja, luta esse negócio do ar-condicionado. Sempre tem uma disputa. A mulherada dizendo que está gelado, os homens dizendo que está ok, os diáconos lidando com reclamações de todos. Enfim, é uma luta. Seguindo. Homens são da musculação, mulheres são do aerobahia ou da zumba. Homens se viram com um cortador de unha. Resolvem todas as suas necessidades com um mero cortador de unha. Mulheres precisam do cortador, lixa, alicate, hidratante de cutículas, 2 tipos de base e vários tipos de esmalte. Homens são comandos em ação e as mulheres ursinhos carinhosos. Os mais novos nem sabem do que eu estou falando, né? Homens são Coca-Cola. Mulheres são suco de abacaxi com hortelã. Já batido com adoçante. Mulheres cuidam de cada detalhe do casamento, da festa. O homem só quer saber se vai ter coxinha. Homens são da churrascaria, mulheres são do brunch. Homens são do estádio, mulheres são do shopping. Homens são do adicional de bacon. Mulheres são da salada e sobremesa. Homens dirigem o carro e trocam pneu. As mulheres reclamam que não lavou o carro ainda e cuidam da playlist. Eu gosto assim. Claro, isso é um pouco estereotipado, eu sei, mas mostra que quando Deus nos fez, algumas coisas parecem que ficaram mais no universo masculino e outras mais no universo feminino. E sim, eu sei também que isso depende um pouco da cultura. Mas é interessante que a gente vai examinando e parece que os homens são sempre meio parecidos com algumas coisas. 2 episódios aqui da minha casa ilustram bem isso. Uma das mudanças que a gente fez, estava lá com a furadeira, eu e outra pessoa, a gente furando para pôr as coisas, pôr o suporte na televisão, lá aquela TV que você bota na parede, sabe? E aí fizemos o furo e, cara, a gente errou feio com a tal da bolha, sabe aquela bolhazinha assim? Ficou assim muito desalinhado, ficou assim horroroso. Só faz outro furo alinhado, né? E a gente não tinha nada para tapar o furo errado. Aí eu escrevi para a Nelise lá, o WhatsApp, falei assim, tudo bem, né, se ficar um furo atrás, ninguém vai estar vendo, né? Não teve resposta. Aí eu mesmo me liguei e falei, mas você vai saber que o furo errado está lá, não vai? Aí ela só mandou um joinha, assim. Ou seja, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Então, talvez alguns homens quisessem tapar o furo, não sei. Na mesma mudança, precisava instalar o filtro, eu estava lá para instalar o filtro, e estava lá e não estava achando o registro da cozinha, e eu pensei comigo,
Eu posso tirar o plug, eu sei que vai jorrar água, mas se eu for rápido o suficiente, eu consigo botar sem causar muito estrago. Depois eu enxugo aqui o que bagunçou, certo? Faz sentido, homens? Basta você ser rápido o suficiente. Eu não conseguia ser rápido nem forte o suficiente, porque o jato d'água foi uma pressão absurda, e eu tentava enfiar aquele plug lá, e aquele negócio começou a jorrar, e vinha na minha cara, entrando água pelo nariz, e começou a molhar a tomada, e a tomada começou a faiscar, porque ela encharcou, e eu, pronto, vou causar incêndio, aí eu deixo a água apagar o incêndio, mas é incêndio elétrico, enfim, foi uma confusão. Porque a arrogância masculina se mostra em algumas coisas assim, né? Homens têm mais dificuldade para pedir ajuda do que as mulheres em geral. É claro, às vezes a gente exagera essas diferenças, mas o ponto é, Deus criou homens e Deus criou mulheres e Deus nos fez seres complementares, para que nas nossas diferenças e nas nossas semelhanças, a gente se juntasse e a gente criasse no casamento algo muito especial, que é o que a gente vai ver hoje o que é. O que é um casamento? Às vezes a gente não sabe responder isso direito. O que é um casamento? Sabia que muitas coisas impressionantes que existem no planeta Terra, talvez uma das mais impressionantes seja simplesmente o fato de que Deus criou homem e mulher, e os dois se juntam para se tornar uma só carne? Hoje nós vamos ver em Gênesis 2 o que é um casamento. E a resposta é simples. O casamento é um pacto de companheirismo entre um homem e uma mulher, onde os dois deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. Vou repetir. Um casamento é um pacto de companheirismo entre um homem e uma mulher, onde os dois deixam pai e mãe e se unem se tornando uma só carne. A gente vai ver isso com cuidado. Primeira verdade que eu quero que você entenda bem nessa noite é que Deus cria o casamento para que exista o companheirismo na diversidade. Olha de novo o seu texto bíblico, olha de novo aí verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, aos animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem, esta, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, vou chamá-la de varoa, porque do varão foi tomada. Até aqui a palavra de Deus. A gente está aqui ainda no inicinho da história humana. A essa altura, Deus já tinha feito o homem e colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Tinha dado para o homem a ordem de comer livremente, menos de uma árvore. Uma árvore não podia, das outras podia. E das diversas coisas que estão acontecendo no jardim, um belo dia o Senhor pega seu homem, imagem e semelhança sua, Adão, e o coloca com uma tarefa muito interessante. Adão foi colocado no jardim para cultivar e guardar, para fazê-lo florescer, para levá-lo adiante. E Adão certamente já estava botando isso em prática. Como profeta, sacerdote e rei, cabia a ele ensinar, proteger, guardar aquele ambiente sagrado de todo o mal, cultivá-lo, levá-lo adiante. E uma das tarefas envolvidas em cultivar e guardar é a tarefa de dar nomes. Nas Escrituras, essa ideia de dar nome, ela é muito forte. Ela é muito profunda. Você vê quantas histórias tem que o personagem bíblico acontece alguma coisa e ele fala, por isso o nome desse menino vai ser Samuel, ou vai ser Isaac, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo. E com os animais também. Dar nome significa exercer liderança, exercer domínio ou algo assim. E um belo dia o Senhor Deus vai trazendo os bichos e Adão vai dando os nomes. A gente não tem os nomes que ele deu. A gente tem os nomes que nós mesmos demos. E entenda, não é dar nome que nem aquele lá eu vou chamar de Fofinho, aquele lá eu vou chamar de Larry, ou qualquer coisa assim. Não, são nomes, imaginamos, apropriados ao que eles são. Alguns dos bichos que a gente deu nome, eles têm na sua própria linguística algo que indica o que ele parece ser. Por exemplo, a gente chama de hipopótamo. Já viu hipopótamo? É um dos meus bichos favoritos. Tem ali no zoológico
zoológico, é sensacional. Sempre que eu vou, ele está lá. Outro dia eu fui, o hipopótamo estava comendo uma melancia. Vocês já viram o hipopótamo comendo uma melancia? É um negócio chocante. O pessoal joga uma melancia inteira para ele. O bicho abre aquela boca monstruosa e crau, esmaga aquele negócio. Hipopótamo significa, do grego, cavalo do rio. É um cavalão que tem no rio. Ok, tá bom. Mas o fato é que Adão foi dando nome para os animais. E Deus veio trazendo, e passou guaxinim, e passou leopardo, e passou albatroz, e passou lobo-guará, e passou lobo do mar, e passaram os shih tzus, foi passando bicho, e Adão olhando e falando, vai ser isso, aquilo. E Deus, ok. O nome que Adão desse era o nome adequado. A gente não sabe quanto tempo isso demorou, né? Ou se Deus trouxe cada subespécie, ou se apenas os principais de cada tipo. Seja como for, foi passando pássaro, foi passando réptil, foi passando tudo. E, por certo, Adão nisso tudo foi percebendo algo estranho. Ele foi percebendo que o tigre tinha com ele uma tigresa, que o elefante tinha elefoa, que o bem-te-vi tinha a bem-te-via, que cada bicho tinha o seu parzinho. E ele vai olhando assim, imagino que ele vai olhando aquilo tudo. E Deus fala isso, não é bom que você esteja só, Adão. Tudo indica que Deus permitiu que Adão percebesse, já na lida da vida, já na labuta, que ter uma companhia seria legal. Ter uma companhia seria algo bom. Os outros animais todos têm, seria bom ter alguém para espantar a solidão, para andar com ele. Obviamente, esse não é o único caminho que existe para não sermos solitários na vida. Viúvos, solteiros, divorciados não estão condenados a uma vida solitária. Nós temos outros caminhos para saciar a solidão e termos companheirismo na vida. Mas, especificamente em nosso caso, Deus declara que seria importante, sim, que a humanidade andasse nesse padrão em geral. Em geral, via de regra, mas existem exceções. Um homem e uma mulher. Uma auxiliadora, uma companheira, uma aliada, depende um pouco da tradução que você pegar. E alguém que fosse idôneo, adequado. Alguém que fizesse par com o homem de um jeito que os outros bichos não têm como fazer. Nós podemos ter a companhia de animais, vários de vocês criam animais domésticos, tenho certeza disso, e vocês sabem que gatos, cachorros, outros bichos provêm algum tipo de companhia. Mas não é o mesmo tipo de companhia que um outro humano é capaz de fazer. E Deus bota Adão para dormir, Deus retira, é muito belo e simbólico tudo isso, Deus retira uma parte do próprio Adão para fazer a mulher a partir daquela parte. E Deus cria para ele alguém que é igual, mas que é diferente. Alguém que é um humano como ele, mas é bem diferente. Estamos falando, claro, não somente das diferenças físicas óbvias, mas das diferenças também de jeito, como a gente estava brincando no começo da nossa mensagem. Alguém que iria se unir a Adão na missão de cultivar e guardar o jardim. Alguém que se juntaria a ele e juntos receberiam a missão de procriar, de encher a terra, de domar a criação do Senhor. Deus faz para Adão alguém que é diferente e é parecido. No próximo ponto a gente vai falar um pouquinho mais do que está envolvido nisso, mas eu quero que você veja já que o grande objetivo da criação da mulher é esse companheirismo. Sim, a intimidade sexual está envolvida nisso, mas vai além disso. Não é apenas isso, é muito mais. É alguém para enfrentar o mundo juntos. É alguém para você se unir e falar, eu quero um companheiro para a vida. Eu quero alguém para enfrentar os dias bons e os dias maus. Alguém para enfrentar a saúde e a doença. Alguém para enfrentar a abundância e a escassez. Alguém para os dias ordinários e tristes. Alguém para os dias extraordinários e felizes. Alguém para enfrentar o mundo e tudo que Deus trouxer. E aqui Deus estabelece a família. O primeiro casal, Adão e Eva. E eles entram nessa aliança. Uma aliança que começa com companheirismo. Aqui a gente ainda está antes da queda, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. E veja que antes da queda a família já foi estabelecida. A família ou o casamento não é um remédio para a queda. Não é Deus olhando o mundo quebrado e falando, eita, tenho que inventar uma solução para isso aí. Não. É algo que vem de antes do pecado. É como Deus faz o mundo para funcionar. E isso continua, claro, mesmo depois
da queda. E entenda que a família, ela não é apenas para os que creem. Ela é uma ordenação, ela é uma estrutura que Deus faz para a humanidade inteirinha. A humanidade inteirinha recebe essa dádiva de Deus. Não somente os crentes, não somente os servos de Cristo. É um presente de Deus para toda a humanidade. Nós vemos que nunca ouviram falar de Cristo, pessoas que conhecem a palavra de Deus, ainda assim têm acesso à bênção que é o casamento. E sim, eu sei que casamento nem sempre é fácil. Eu sei que casamento vem com muitas dificuldades. Eu sei que casamento envolve choro e lutas também. Mas perceba que é uma dádiva do Senhor. E vale notar, a humanidade vem tentando encontrar maneiras desde então de corromper o plano, de mudar o que Deus fez. Depois da queda, a humanidade resolveu pegar o que Deus inventou e criar formas alternativas que vão contra a palavra de Deus. Qual que foi a primeira corrupção ao casamento que aconteceu, vocês sabem? Foi a poligamia. Foi um homem perverso chamado Lameque, um descendente de Caim, que resolveu que ele não ia ter uma esposa só não. Ele ia ter mais. Para que uma só? Quero ter duas, quem vai me impedir? Quem tentar me impedir, eu mato. Ele era um cara super violento. E ele quebra a lei do Senhor, começando a ter várias esposas, indo contra o projeto de Deus. Então a poligamia, assim como a poliandria, seria uma mulher ter vários maridos. Além de relacionamentos homoafetivos, sexo fora do casamento, a ideia de que você pode ter o acesso à intimidade sexual antes de ter uma aliança, o pacto do companheirismo. Todas essas são distorções desse simples e belo plano. Um homem se une à sua mulher, uma aliança de companheirismo, o desejo de juntos vivermos na companhia. Você que ainda está procurando alguém, entenda que é isso que você deve buscar. Essa é a principal coisa. Claro, no Senhor. Mas você deve buscar alguém para ser a sua companheira, o seu companheiro. Alguém que você olhe e fala, eu quero passar quantas décadas o Senhor me der contigo. Não é simplesmente porque a vida está passando, é melhor arrumar alguém logo. Ou algum casamento de conveniência que você fala e olha assim, ai, não gosto muito não, mas é o que tem, né? Fazer o quê? Ou então que você pensa algo como, casa com qualquer um logo. Às vezes as pessoas ficam forçando a barra dos solteiros, não ficam? Dizendo coisas como, tá escolhendo demais. Escolhe qualquer um e aí você aprende a amar. Já ouviu esse tipo de conversa? As pessoas que falam isso para vocês, queridos, elas não teriam essa atitude nem para escolher um carro usado, tá? Nem para escolher um carro usado, esse tal do tá escolhendo demais, vai qualquer um mesmo, você aprende a amar. É um pacto de companheirismo. É uma decisão de escolher alguém para andar com essa pessoa por 20, 30, 50, 70 anos, não sei quantos o Senhor lhes der, até que a morte os separe. Um pacto para uma companhia. Você gosta dessa pessoa, você quer andar com essa pessoa, a companhia dela te é agradável. Entenda, isso é um plano do Senhor. O casamento não foi uma invenção de Deus para, já que o povo vai fazer sexo mesmo, vamos legalizar esse negócio. Não, é muito mais do que isso. Diz respeito a alguém que vai se juntar a você numa missão diante de Deus. A missão de honrá-lo com a vida, de honrá-lo com a família, de honrá-lo em serviço. É muito estranha a ideia de um casal que não tem companhia, que não vive esse companheirismo. E se você é casado já, entenda que talvez isso não esteja acontecendo, mas pode ser resgatado. Talvez você e seu cônjuge vivam vidas completamente opostas e separadas. A gente vai falar mais sobre isso já já. Eu quero que você veja agora que escolher se casar é escolher uma companhia. É escolher alguém para andar junto, para enfrentar a vida junto. É escolher alguém para ter uma identidade tal que vocês se tornam uma só carne. Deus coloca Adão para dormir, Adão acorda e vê o que não existia antes. Ele vê uma mulher e ele fica chocado. Como não ficaria? Deus fez tudo muito bom, muito belo, e agora ele deu para Adão alguém que parece com ele e é diferente dele. Vamos trocar? Vamos trocar. Beleza. Ei.
Adão acorda, e o que Adão diz? Está aí no seu texto. Essa, finalmente alguém que parece comigo, osso do meu osso, carne da minha carne, ao mesmo tempo não é outro varão, não é igual a mim, é diferente. Parece, mas não é. É diferente. Você parou para pensar que essas são as primeiras palavras registradas de um ser humano na história todinha? Claro, antes disso, Adão já tinha falado o nome dos animais, tinha conversado com Deus, mas essas palavras não foram registradas. A primeira fala que nós temos da história da humanidade é um poema de amor. É um homem impressionado com a mulher que Deus lhe deu, falando sobre ela. Adão, animadíssimo, percebe que ela é varoa. No original, ele está brincando com duas palavras muito parecidas, ish e ishá. Parece, mas é diferente. Não é inferior a ele. É igual a ele, mas é diferente. É ao mesmo tempo igual e diferente. A imagem de Deus está nela também. A mulher é tão valiosa, a imagem de Deus, quanto o homem. A mulher não é inferior, ela é igual, com funções diferentes. E o texto começa a nos explicar mais sobre essas coisas todas, chamando a atenção para o fato de que é um pacto de companheirismo. Não é bom que estejamos sós, a gente tem uma companhia para enfrentar a vida. É o objetivo de ter alguém para criarmos cultura, para trabalharmos, para servirmos, para enfrentarmos os resultados de um mundo feito bom, mas quebrado. De novo, é isso que você escolhe ao escolher uma esposa, ao escolher um marido, um companheiro, uma companhia. Alguém para enfrentar a vida junto. Alguém para dividir a cama, o corpo, as orações, o serviço, a vida, o futuro, as dificuldades. Escolha bem a sua companhia. Escolha bem. Segunda verdade que a gente precisa ver nessa noite é que o casamento forma uma nova unidade familiar, onde nós deixamos pai e mãe para nos tornarmos uma só carne. É o que ele diz do verso 24. Por isso, percebam, é por isso, gente, que o homem deixa pai e mãe e se junta à sua mulher, e os dois se tornam algo novo. Os dois se tornam uma só carne. Essa é uma boa forma da gente explicar o que é o casamento. Eu sei que casamentos parecem um pouco diferentes dependendo da época. Seus avós diriam para vocês que os casamentos eram muito diferentes na época deles. Os avós deles diriam as mesmas coisas para eles. Casamentos em outros países têm costumes e festas e celebrações diferentes. É diferente, mas a base é essa. Deixar pai e mãe, tornar-se uma só carne. Claro, Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Mas isso aqui é o autor Moisés explicando para os israelitas da onde que veio esse negócio de casamento. Ele está escrevendo para o povo de Israel que saiu do Egito, que está indo para a Terra Prometida, que está querendo entender como a vida funciona. E Moisés, o escritor, está dizendo, isso é um casamento. É por isso que a gente faz esse negócio de casar. Porque o homem estava sozinho e Deus criou uma companheira. E é por isso, gente, que vocês estão deixando pai e mãe e formando uma só carne. Entenda, isso é muito importante. Quando um casal se une, uma nova família é formada. Sim, continua tendo outros familiares, mas é uma nova família. A gente poderia chamar de uma nova unidade tomadora de decisões, ou um novo centro ou núcleo familiar. Na nossa sociedade brasileira, essa nova família ela é marcada de algumas maneiras. No contexto brasileiro, uma das formas é a adoção do sobrenome, não é verdade? Nem sempre, mas em muitos casos, talvez na maioria, a esposa recebe o sobrenome do marido. Às vezes um recebe o do outro, às vezes não muda também, mas em geral vai por esse caminho. A gente usa um anel de ouro na mão esquerda. Vários de vocês fazem isso, ou dependendo do tempo vai mudando, vai ficando mais incrementados e tal. Muitos têm algo escrito dentro. O meu tem escrito Annelise, que é o nome da minha esposa, e a data em que nos casamos. É um outro símbolo. E nós no Brasil, nós temos um jeitinho muito fofo de falar sobre essa verdade bíblica. Que a gente fala o fulano da fulana. Já viu isso? Às vezes a gente pergunta assim, eu vou jogar futebol com o Marcos. Que Marcos? O Marcos da... E aí fala o nome dela. A gente faz isso no Brasil, em outros países não é assim. Mas a gente entendeu, na nossa cultura, que quando casa se torna parte do outro.
Propriedade, parte, é indivisível. Entenda, decidir se casar é decidir-se por isso. Ninguém está te obrigando a casar, mas se você decidir se casar, é isso que você vai estar fazendo. E é importante dizer, porque as pessoas às vezes se casam sem entender que é isso que a Bíblia ensina que é o casamento. Que é criar uma nova família, é deixar a velha unidade e fazer uma nova unidade, tanto para o homem como para a mulher. Tanto para o homem como para a mulher. Muitos não entendem isso, e muito do aconselhamento pastoral, tratamento de famílias que a gente faz ao longo aí dos anos, envolve problemas numa dessas duas coisas, sabia? Ou no deixar pai e mãe, ou no unir-se a outra pessoa. Muitos e muitos problemas de aconselhamento bíblico marital passam por isso de alguma maneira. Algumas pessoas não tinham noção de que casar era isso. Achou que casar era só juntar as escovas de dente no mesmo potinho. E morar junto, e começar a dormir junto, e tudo que vem com isso. É mais do que isso. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Você fez uma escolha. Você deixou seu pai e sua mãe para se casar. Muitas mulheres não sabem disso e correm para o colo da mamãe em tudo. E muitos homens não sabem disso e também correm para o colo da mamãe em tudo. É sempre o colo da mamãe, né? Mas vamos pensar nisso um pouquinho mais cuidadosamente. Quando a gente deixa pai e mãe, a gente está transferindo o coração para essa nova pessoa. Marido e esposa formam uma nova família. Essa incapacidade de cortar o cordão umbilical, às vezes acontece da parte dos pais, que não querem deixar os filhos irem. Às vezes acontece dos filhos da parte dos filhos, que não querem ir embora. Talvez você mesmo esteja numa situação como essa. Às vezes começa já numa criação meio doentia dos filhos, meio torta, onde os filhos não são criados para se tornarem adultos, mas filhos são criados para se tornarem crianças grandes, sempre dependendo dos pais, sempre na barra da saia da mãe ou na ponta da gravata do pai. Se você se casou, mas não saiu de casa, é hora de você crescer. Se você, por exemplo, envolve seu pai e sua mãe em todas as decisões, em todos os problemas, se você não consegue lidar com as coisas da vida em geral, tá? Somente com a nova família, nós temos um problema. Se você vive fisicamente na casa dos pais o tempo todo ali, talvez tenhamos um problema também, porque veja, a nova vida, as novas decisões pertencem à nova família. Decisões sobre o emprego, decisões sobre a casa, decisões sobre o carro, decisões sobre os filhos, decisões sobre os finais de semana, decisões sobre as férias, pertencem à nova família. Um novo casal não deve precisar ficar pegando a aprovação dos pais para suas decisões. A gente deixa pai e mãe. Filhos bem criados no Senhor foram criados rumo à maturidade. Foram criados para serem capazes de andar com as próprias pernas, de pensarem na sua própria vida. E isso vai dar problema, gente. Vai dar problema. Tá, mas o que é deixar pai e mãe, pastor? Entenda, não é desonrar pai e mãe, tá? O 5º mandamento vale para sempre. Filhos de 70 anos precisam continuar honrando seus pais de 90. Nunca vai chegar uma fase da vida em que você vai desonrar os seus pais. Tampouco é abandonar os pais. Pais terão necessidades afetivas. Pais poderão vir a precisar de ajuda financeira. Pais precisam de atenção e cuidado. Pais são úteis aos seus filhos e não somente como babysitters, tá? Para os filhos terem seu Vale Night, poderem sair para alguém ficar cuidando dos bebês. Mas, biblicamente falando, nós deveríamos crescer e nos tornarmos irmãos e amigos dos nossos pais. Crescermos em maturidade. É de fato entender que nos tornamos uma nova família, que consiste em marido, esposa e os filhos que Deus lhes der, se o Senhor lhes der. Deixar pai e mãe passa por várias coisas. Em geral, passa por deixar a casa do pai e mãe. Entendo que há circunstâncias no mundo quebrado em que pode ser necessário que mesmo o novo casal viva ainda com a família de origem. Pode ser que surja uma dificuldade financeira extrema que leve o casal a voltar para dentro da casa do pai e da mãe. Pode ser. Mas isso gera problemas, gente. Isso exige tremenda maturidade de todos os envolvidos. Porque quem vai ser o cabeça dessa casa?
Quem vai liderar essa família? Vai ser o pai ou o marido? Para os maridos já é uma dificuldade imensa, muitas vezes, assumir a liderança do lar, se tornar o cabeça da família. E se o pai dela estiver por perto, alguém que está acostumado a liderar e quem ela está acostumada a seguir, vai ser muito mais difícil. Esse rompimento precisa acontecer. O tempo da nova família diz respeito à nova família. Isso é um baita problema também. Aconselho muitos casais jovens que estão brigando por isso. Que estão brigando porque há, por exemplo, uma expectativa por parte dos pais dele de que todo final de semana tem que almoçar na casa deles. Saiu da igreja para a casa deles. Não tem nem conversa, não tem nem plano, não tem decisão a tomar. Saiu da igreja, é para a casa deles. Podemos ir para a casa dos pais, podemos conversar sobre isso, podemos planejar isso, podemos até deixar meio combinado, todo primeiro domingo do mês, sei lá, um combinado bom. Mas há que se entender que uma nova família precisa de tempo para si. E as decisões quanto ao tempo pertencem à nova família. Um casal novo precisa de tempo para si. Ainda mais um casal jovem, onde talvez os dois estejam trabalhando, talvez os dois trabalhando e estudando. O casal precisa de tempo para si. O casal decide como vai ser. Eu sempre instruo na prévia do casamento, sempre instruo os casais a, por exemplo, quando os pais fizerem convites para ir lá em casa, nunca diga sim ou não sem antes conversar com o seu cônjuge. Não pode ser automático, porque agora uma nova família existe. E essa nova família precisa decidir como vai usar o tempo. E pode ser que a nova família decida, porque não, nesse sábado nós vamos almoçar só nós dois, a gente está precisando de um tempo sozinhos. Ou a gente vai almoçar com amigos da igreja. A gente quer fortalecer o vínculo com outros jovens casais. O tempo diz respeito à nova família. As decisões dizem respeito à nova família. Decisões de carreira, mudar de emprego, pedir demissão, trocar o curso superior. São decisões que dizem respeito à nova família. É óbvio que nós confiamos e gostamos da sabedoria dos que nos criaram. Mas as decisões são nossas, são de vocês. Podemos pedir opinião, podemos consultar, podemos pedir instrução. Mas os pais têm que saber que as decisões são dos filhos agora. Ainda que batam cabeça aqui e acolá. Para a gente não é fácil, tá? Eu tenho uma filha de 11 anos e eu sei que vai chegar um ponto em que eu vou ter que deixar ela tomar as suas decisões. E algumas delas não vão ser exatamente as que eu tomaria ou as que eu diria para ela tomar, mas eu estou criando-a para a maturidade. Eu estou criando-a para crescer no uso do tempo, no uso do dinheiro. Ela recebe uma pequena mesada e eu estou orientando a usar bem. Às vezes ela não usa bem. Às vezes eu deixo que ela use mal e veja como acabou rápido o dinheiro quando a gente usa mal. E vai levar um mês inteirinho para chegar dinheiro novo. Uma das principais razões da gente fazer essas coisas é isso. É treinar os filhos rumo à maturidade financeira, maturidade do corpo, do espaço, da arrumação das coisas. A gente cria os nossos filhos para crescerem. Quando a gente ensina, por exemplo, nossos filhos a cuidarem da casa, quando a gente dá para os nossos filhos responsabilidades como, cabe a você arrumar sua cama, filha, você já tem tamanho para isso. E no começo a cama não fica tão bem arrumada, fica? Claro que não. Não é como mamãe faria. Mas você está ensinando. Você está dando para a criança um pouquinho de responsabilidade sobre uma pequena parcela da realidade, um pedacinho do reino de Deus. A cama e o quarto dela. E você está ensinando a cuidar disso para a glória de Deus. Ela vai errar, ela vai fazer errado, você vai corrigir, você vai ensinar. Porque o dia que essa criança sair de casa e se tornar uma só carne com alguém, ela está treinada a fazer isso bem. E você não vai ter que ficar se metendo nas decisões financeiras do tempo e do uso da vida dela. O novo casal precisa pensar nisso. Decisões sobre quando ter filhos. Eu sei que os pais ficam loucos para serem vovôs, né? Ficam loucos para isso. Mas são decisões que pertencem aos filhos. Decisões de carreira, decisões de mudar de emprego, decisões de mudar de cidade. Filhos que se casaram têm direito de falar, a gente vai pegar um emprego em outra cidade, surgiu uma outra oportunidade interessante em outro estado, a gente vai para o Goiás, a gente vai para Minas, a gente vai para São Paulo, a gente vai para outro lugar.
Óbvio, tem situações em que há pais enfermos que precisam ser cuidados. Estou falando em geral. As finanças envolvem deixar pai e mãe. O quanto o casal ganha, por exemplo, não pertence aos pais, pertence ao casal, à nova família. O orçamento é privativo e não precisa ser aberto. É claro que pode haver um cuidado mútuo nisso tudo. Às vezes pais continuam ajudando os filhos por um tempo, e tudo bem, desde que haja maturidade para certas separações. Em geral, chega um ponto que os filhos começam a ajudar os pais em um certo ponto da vida, em certos cuidados médicos e outras questões. Você que é pai e mãe, você entenda, vai chegar uma hora que seu filho vai precisar ir. E você vai vê-lo, ao tornar-se uma só carne, te deixar e tomar algumas decisões meio tolas. Eu sei, mulheres, que um dia o seu filho perfeitinho vai ser roubado por uma mulher que não é você. Eu não sei se ela vai cuidar tão bem dele quanto você cuida. Será que vai? Vai sim. Deixar pai e mãe. É preciso que aconteça. Mas não é só deixar. Muitos são capazes de deixar pai e mãe, mas não dão o outro passo que é essencial. Virar uma só carne. Às vezes a gente pensa em virar uma só carne, a gente dá aquele sorrisinho porque pensa em relação sexual. É isso também, mas é mais do que isso, tá? É mais do que isso. É entender que você se tornou o fulano da fulana. Que você trocou o sobrenome. Que você tem algo na mão. Que a sua vida não mais diz respeito somente a você, mas ela pertence a outra pessoa. O seu corpo não é mais seu. É da outra pessoa. O seu tempo não é mais seu, é dos dois. O seu dinheiro não é mais seu, é dos dois. Uma nova pessoa foi pactualmente formada. E acreditem, queridos, tem muito aconselhamento de casamento que passa por esse problema, do casal não se tornar uma só carne. Na prática é como se fossem colegas de quarto, colegas de faculdade dividindo a cama e o quarto. Levam vidas separadas. Não existe a união do companheirismo. Não existe a identidade de uma nova pessoa. Por exemplo, o dinheiro. Às vezes os dois trabalham, às vezes só um. Seja como for, o dinheiro é da família. O dinheiro não é de um ou de outro. Certa vez eu e minha esposa estávamos jantando com amigos, um casal de amigos, e indo para o final do jantar, já aquele momento assim gostoso de dar uma olhadinha na sobremesa, né? Aí a esposa, no outro casal, ela olha para ele e fala assim, meio envergonhada, fala para ele assim, escuta, eu estou sem dinheiro, você se importa se eu pedir uma sobremesa, você paga e quando chegar o meu salário eu te pago de volta? A gente ficou assim, depois a gente conferiu, aconteceu mesmo aquilo? Aconteceu, é bizarro, é um exagero, é um extremo. Era isso. Cada um tinha seu salário e cada um vivia com o seu salário. E eles tinham meio um acordo, não, essas contas você paga, essas contas eu pago, acabou o meu dinheiro, eu não posso mais pedir iFood, você pode, você pede para você, tá? Ou qualquer coisa, assim, seja como for. É estranho, não é? Era um casal que, inclusive, se separou, tristemente, e parece que nunca se uniu, na verdade, sabe? Quando a gente olha para trás, a gente fala, nunca se uniram. Nunca. Era tudo separado. Não existe isso de meu dinheiro, seu dinheiro. Não significa que você tenha que ter uma conta corrente, conjunta. Não significa que os dois tenham que administrar tudo. Às vezes um é ótimo em administração e o outro é perdidaço. Não é isso. Mas não faz sentido eu pensar assim, esse é o meu dinheiro que eu ganhei, eu uso como quiser e não devo nenhuma satisfação a ela. Alguns casais pensam isso. Alguns homens, por exemplo, fazem gastos absurdos pensando que não devem nenhuma satisfação à sua esposa. Ou o contrário. O pessoal já disse, né, que o duro é quando o homem precisa vender as coisas que comprou, né? Porque ele tem que vender pelo que ele disse para a esposa que custou, e não pelo que custou de verdade. Aí ela vai ficar de olho, né? Quanto custou esse negócio aí, esse relógio aí, essa moto aí, esse negócio aí. Enfim, acontece dos dois lados. Não faz sentido, irmãos. Tornar-se uma só carne significa decidir por um companheirismo que a vida é um do outro. É o nosso dinheiro. A gente vai fazer plano juntos. Plano juntos. Aliás, falando em plano,
a gente precisa planejar a vida juntos. Se nós nos tornamos uma só carne, se nós decidimos, não fomos obrigados, decidimos ser o companheiro um do outro, os planos são da gente. Já tive de aconselhar muito casal que os planos são totalmente divergentes. Ela querendo ir fazer um mestrado fora do Brasil e ele falando, deixa ela ir, eu vou ficar aqui, que eu passei num concurso público. O sonho dela é seguir carreira acadêmica, precisa do mestrado. Meu sonho é trabalhar no serviço público, ela vai, eu fico, a gente se vê quando der. Daqui a uns tempos, uns anos, ela volta, a gente retoma o casamento. Você acha que isso funciona? Isso não funciona. Já tive de aconselhar situações exatamente como essa. E as pessoas pensam que podemos continuar fazendo planos independentes uns dos outros. É claro que cada um continua sendo um indivíduo. É claro que cada um tem seus sonhos e não são muitas vezes os mesmos. Um gostaria, tudo que queria era mudar para a roça e viver numa fazendinha, numa chácarazinha, e o outro adora viver na cidade e gosta de shopping center e elevador. Então é difícil achar um combinado aí, eu sei disso. Mas a solução não é cada um vai para o seu canto. A solução é vamos juntos decidir um meio termo, vamos juntos encontrar um bom caminho, porque eu sou uma só carne. Não dá mais para eu pensar na vida de forma independente. Eu decidi isso. Entenda, você decidiu isso. Se você decidiu se casar, você decidiu que a sua vida não é mais sua. Você se tornou uma outra pessoa, uma outra unidade. Casamento envolve uma reorientação da vida. A minha vida não é mais centrada em mim mesmo. A gente vai criar uma nova família. Na nova família, as coisas vão ser feitas do nosso jeito. O nosso jeito vai ser influenciado pelo jeito dos meus pais, vai ser influenciado pelo jeito dos pais delas? Vai. Mas a gente pode fazer diferente. E isso é muito interessante também. Às vezes as pessoas se casam e fica uma briga no seguinte sentido. Queremos dar uma certa criação para os filhos. E aí um do casal diz, não, mas não era assim que minha mãe fazia comigo. E às vezes o jeito que sua mãe fazia contigo não era o que a Bíblia manda. É só o jeito que sua mãe fazia contigo mesmo. E pode estar certo, pode estar errado, mas pode mudar também, tá? Quando eu estou aconselhando casais que estão se preparando para se unir, eu faço um exercício bem legal com eles, que é o seguinte. Para ensinar esse ponto de que fazer uma nova família não é simples, eu dou para eles um exercício. Para mostrar que a família dele e a família dela pensam a vida de jeitos diferentes e criar uma nova família vai envolver adaptações. O exercício é o seguinte. Eu peço para eles pensarem separadamente, e aí vai revelar na próxima reunião, no próximo estudo pré-marital. É tipo um amigo secreto, não pode contar antes. Eu peço para ele pensar em duas coisas na cultura da família dela que ele admira e que ele quer, na nova família, que eles sigam fazendo. E peço para ele pensar em duas coisas que ele não gosta na família dela. E que ele vê que na nova família seria bom fazerem diferente. E peço para ela fazer a mesma coisa. 2 positivas e 2 negativas. 2 ou 3. E aí a gente faz a grande revelação. É muito massa, é um barato, é um dos melhores dias. Sempre eu me divirto muito. Nenhum noivado acabou por isso, tá? Até hoje. E coisas interessantes surgem nessas revelações. Algumas que eles falavam, eu sabia que você ia dizer isso. Outras não. Por exemplo, certa vez um rapaz disse assim, eu gosto muito como na sua família vocês elogiam e incentivam uns aos outros em tudo. Vocês elogiam e incentivam as pequenas vitórias, uma nota boa na faculdade, um objetivo de saúde alcançado, perder peso, isso ou aquilo. Vocês se encorajam o tempo todo, vocês são como que um time mesmo. A minha família não é assim. Nunca ouvi um elogio por uma boa nota ou por conseguir uma meta, é sempre, não fez mais que a sua obrigação. Aí ele falou, na nossa família que nós vamos formar, eu não quero fazer do jeito que eu aprendi lá em casa, eu quero fazer do seu jeito, da sua família. Na nova família que vamos criar, vamos fazer desse jeito? Vamos. Legal isso. Uma percepção de que na nova família as coisas podem ser diferentes. Às vezes são coisas negativas também, né? Às vezes são coisas como, eu não gosto como na sua família, as pessoas não se preocupam em conversar à mesa. Cada um está com o seu prato, com o seu celular, ou vendo a TV, e cada um está ali como se fosse um refeitório de faculdade, assim, cada um sentou, comeu e foi. Quem vai acabando, vai indo.
Eu não gosto disso. Eu queria que na nossa família a gente tivesse união e comunhão à mesa. Podemos fazer desse jeito? E ele falou, concordo contigo. Eu nunca tinha visto isso até conhecer a sua família, e é muito interessante como vocês usam o tempo de refeição para se atualizarem uns aos outros sobre o que está acontecendo, para discutirem algumas ideias, esse tipo de coisa. Bem legal. Teve um elogio que ela falou assim, eu amo como na sua família. Vocês têm uma espontaneidade maravilhosa. Às vezes é sexta na hora do almoço e alguém sugere, e se a gente fosse para Goiânia hoje à noite? E todo mundo topa. E vocês fazem a mala e vão. E sem nem ter onde ficar, chegando lá a gente acha um hotel. Ela falou assim, eu acho maravilhoso isso, porque na minha família a gente não faz nada sem planejar por 6 meses no mínimo. Eu gostaria muito de aprender essa espontaneidade aí. Agora que a gente vai se tornar uma só carne, eu quero aprender de você a ser mais livre para tomar essas decisões. E foi engraçado porque ele falou assim, e eu preciso aprender de você, porque me enerva muito a minha família, ser incapaz de planejar qualquer coisa. Justamente porque a gente nunca planeja nada, tudo de última hora, você sabe, é mais caro. Tudo de última hora já está ocupado, é mais caro, não vai ter, já acabou, está esgotado. Adoraria aprender a fazer mais como vocês fazem, planejar, separa o dinheiro, se organiza. Olha que legal. Os dois percebendo que ao se tornarem uma só carne, eles podem avançar. Eles não estão presos a serem o que seus pais eram. Isso não é desonrar os pais ou desrespeitá-los. Isso é perceber que nós estamos crescendo e passa por isso também. Passa por avançarmos. A gente vai crescendo. Um novo casal tem inúmeras decisões a tomar, gente. E os conflitos surgem. Às vezes a gente aconselha casais e há uma baita disputa entre os dois sobre coisas como disciplina física, coisas como alimentação. Às vezes uma família era assim, não, a gente come doce todo dia. Tem algumas famílias que são assim, não são? Toda refeição tem doce, nem que seja uma paçoquinha, uma bananada. Um docinho assim, depois da refeição, como não? Como não? Já outras famílias, doce é quando? Só no final de semana. E olhe lá. Refrigerante, então. Como assim? Vocês não tomam refrigerante toda a refeição? Não tem cada um seu litro de Coca-Cola? Não, refrigerante só ano bissexto. Dia de eclipse. Tem que ser eclipse no ano bissexto. Se for eclipse em outro ano, não. Enfim, decisões sobre ir da igreja. Essas conversas precisam acontecer, gente. De preferência antes de se unirem, tá? Algumas famílias têm aquela mentalidade de que ir à igreja uma vez por domingo tá ótimo. Que é isso? Que 2 cultos o quê? Já outra família não só vai nos 2 cultos, como vai no estudo bíblico de quarta-feira, na reunião dos jovens do sábado, nos casais na sexta, na reunião de oração de quinta de manhã, enfim, o que tiver, estamos indo. Percebe que essas coisas podem gerar conflitos? E unir-se a uma pessoa vai envolver encontrar essas decisões juntos. Decisões sobre o que é ser uma família hospitaleira. A Bíblia manda nós sermos hospitaleiros, mas na prática o que isso significa? É aquela família aquela casa que não tem tranca. Todo mundo chega à vontade, entra a hora que quiser, abre a geladeira, pega a comida e pega dinheiro na sua carteira, é esse tipo de coisa, isso é hospitalidade. Férias. Algumas pessoas, tudo que elas sonham nas férias é botar a perna para o ar. Não é? Tem gente assim. Férias significa descanso. Para outras pessoas, férias significa não parar um minuto, fazer tudo que você queria fazer durante os dias que estão cheios, porque a vida é corrida. Enfim. Juntar-se a uma pessoa é difícil. Mas eu quero que você veja nisso tudo algo ainda mais belo. A Bíblia nos ensina que Cristo está trabalhando em nós, está nos santificando, está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Não fala? Que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. E entenda que uma das principais ferramentas que Deus usa é o casamento. Ao tornar-se uma só carne, e justamente esse movimento de sair de si, você vai ser confrontado quanto a várias coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. O seu egoísmo, essa vida autocentrada, de que a vida é a meu respeito. Você vai ser trabalhado na paciência, na alegria, na mansidão, no domínio próprio, na longanimidade. Deus vai usar o seu casamento para produzir o fruto do Espírito na sua vida.
E a Bíblia ainda ensina que um casamento é algo tão impressionante, que é uma imagem, uma figura da própria relação de Jesus com a igreja. Lembra de Efésios 5? Deus criou o casamento para espelhar em cada lar o que é Jesus Cristo cuidando da igreja, a igreja acompanhando e seguindo Jesus. Você que decidiu se casar, ou você que deseja se casar, entenda, é isso. É um pacto de companheirismo entre um homem e uma mulher, em que nós deixamos pai e mãe para criar uma nova carne. E ao fazermos isso, a gente vai ficando cada vez mais parecido com o nosso Salvador. E a gente vai sendo usado por Ele para treinar o coração e para crescermos para a glória dEle. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse projeto tão belo que é o casamento. E nós te louvamos porque mesmo nesse mundo quebrado, com tanta rebeldia, com tantas coisas ruins, com o nosso próprio pecado, ainda assim é belo, ainda assim é glorioso. Nós pedimos, Senhor, pelos que aqui já são casados, que o Senhor nos anime a cada dia mais a morrermos para nós mesmos, a vivermos para Cristo, a nos tornarmos uma só carne, a buscarmos esse companheirismo do qual a Tua palavra fala. Anima-nos nisso, Senhor, anima-nos. Para aqueles que desejam se casar, Senhor, pedimos que o Senhor os abençoe conforme Teus planos e que eles busquem no casamento este projeto bíblico e não algo estranho à Tua palavra, mas alguém para se tornar uma só carne com essa pessoa, para andarem em companheirismo e para Te servirem com sua vida conjugal. Louvado seja o Teu nome, em Cristo oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe, obrigado pela atenção, foi uma honra servi-los.